um trecho de uma das falas do vice-candidato, do candidato à vice-presidência do Flávio Bolsonaro, que é o Alfredo Gaspar. Eles que têm uma chapa puro sangue, uma chapa de PL-PL. O Flávio ontem não conseguiu chegar a tempo para um dos compromissos da agenda dele e ele mandou o vice dele que falou sobre esse caso todo do Lulinha. Então a gente vai acompanhar agora Alfredo Gaspar falando de Lulinha, Marcola e, claro, do presidente Lula. Candidato, o que o senhor achou dessas últimas revelações sobre as relações do Marcola com a lobista Roberta Luxinger? O senhor que foi relator da CPMI do INSS, o senhor acha que o Marcola precisa ser formalmente investigado? Hoje, o senhor incluiria o Marcola no seu relatório final da CPMI do INSS? Olha, desde março, no relatório, nós identificamos tráfico de influência praticado por Lulinha e Roberta Luxinger na data prévia, no Ministério da Saúde, mas parece que esse tráfico de influência é muito maior e está dentro do gabinete presidencial, através do Marcola e do Suenderberg Barbosa, que já tinha aberto as portas através da Roberta e do Lulinha para o careca do INSS introduzir a empresa dele de canabidiol aqui no Ministério da Saúde. Mais do que isso, Lulinha e Roberta foram pegos mostrando conversas com Marcola, contratos para recepção de dinheiro de empresário que tem 80 milhões de contratos com o governo Lula. Então, Roberta Luxinger, Lulinha, Marcola e Suenderberg Barbosa, com certeza não serão apenas investigados nem indiciados, serão denunciados e presos. Participaram de uma quadrilha de corrupção no governo Lula. O gabinete presidencial está manchado com a lama da corrupção. E Lula não tem como dizer que não sabia. Se ele botar a mão no fogo por Lulinha, se queima. Se ele inocentar a Lulinha, é cúmplice. Se ele obstacular a Polícia Federal a fazer o trabalho dela, ele está compactuando com o crime praticado dentro do gabinete presidencial. Na CPMI do INSS, Lula usou toda a sua base e a força com pagamento de emendas a parlamentares para enterrar a investigação contra seu filho. Mas a verdade sempre aparece. Lulinha deve ser extraditado, processado e preso no Brasil. É uma vergonha. O gabinete presidencial enlameado por corrupção. Essa foi uma agenda bastante importante que reuniu quase todos os presidenciáveis. É isso, o Flávio mandou o Alfredo Gaspar, porque o Flávio estava em Belo Horizonte, em Minas Gerais, ele estendeu um pouquinho a agenda dele, ele que passaria na segunda-feira ainda, por Juiz de Fora, que é um lugar muito emblemático ali para o bolsonarismo, foi onde Jair Bolsonaro tomou a facada em 2018, ele não pôde pousar em Juiz de Fora por causa de uma situação climática, aí ele chegou a tempo do lançamento ali, exatamente da campanha do Flávio Roscoe, que é o candidato do PL ao governo de Minas Gerais, fez lá na segunda-feira um discurso pelo Flávio Roscoe e também pelo Cleitinho, porque Minas Gerais tem essa situação super curiosa para a direita, o Flávio Bolsonaro acaba fazendo esse aceno para os dois lados aí, para os dois candidatos, o Roscoe e também para o Cleitinho. Aí depois, no dia seguinte, na terça-feira, ele estende a agenda dele para continuar com uma outra pessoa muito importante para o bolsonarismo, que é Nicolas Ferreira. Faz agenda lá, perde agenda aqui em Brasília, com os presidenciáveis, mas deixa esse também é o papel de um vice, de um candidato a vice, depois ganhando a eleição, sendo presidente também, de mandar um candidato que se confia muito, um parceiro ali como vice, para assumir esses compromissos. Aí, lá em Belo Horizonte, o Flávio Bolsonaro também atacou essa questão toda de Lulinha e de Marcola, que é a nossa pergunta na enquete, mas daqui a pouquinho eu leio a pergunta direitinho. Vamos ouvir agora um trecho da fala do Flávio Bolsonaro, justamente sobre o Lulinha e o Marcola. A opção chegou no gabinete do Lula. Você, aposentado brasileiro, eu sei que R$30 faz falta no fim do mês para você. É um dinheiro que você podia usar para comprar um presente melhor para sua neta, um passeio
você podia fazer com a família no final de semana, juntar todo mundo para fazer um churrasco na sua casa, o dinheiro não dá mais, e esses caras tiveram a pachorra de roubar o salário e a aposentadoria de vocês. Podem ter certeza, inclusive com o vice que eu tenho aqui, que é o Alfredo Gaspar, alguém que se notabilizou nacionalmente por proteger os aposentados na CPMI da INSS, aposentados brasileiros e que ainda vai se aposentar. Pode ter a certeza que nós vamos proteger vocês, ninguém vai tocar no contra-cheque de vocês e vamos responsabilizar aquelas pessoas que tiveram a pachorra de roubar dinheiro de aposentado, como ao que tudo indica, é o filho do Lula, é o Marcola do Lula. Esse Marcolão vai ser exposto e vai ser responsabilizado por abrir as portas de vários ministérios para que a família do Lula fizesse negócio nos anos de... Felipe, já volto a te chamar, eu só preciso chamar o nosso primeiro intervalo do Contexto Metrópolis dessa quarta-feira, para você que está com a gente pela sua Smart TV. Em 2 minutinhos você já está de volta aqui e vai continuar acompanhando toda a nossa programação ao vivo. Você que continua comigo ao vivo no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV, porque no YouTube não tem intervalo, a gente vai conversar um pouquinho, hein? Direto agora. Deixa eu mandar já meu bom dia para a Bruna, que está chegando agora, ou Bruno, o Josué, também tem o Jader Coutinho, o Alberto Souza, acabou de chegar aqui falando do Flávio. Também tem mensagem do Eduardo, que eu já tinha falado mais cedo. Um abração, hein, para todo mundo que está aqui assistindo a live e principalmente para quem está mandando mensagem aqui para a gente, que a gente quer isso. E no nosso chat tem a enquete. Então, corre lá para você responder a nossa pergunta do dia, que é: quem vai ter mais dificuldades na campanha por causa dos escândalos? Eu e o Felipe aqui, a gente já falou de Lulinha, de Marcola, no caso do Lula. A gente também já falou dos escândalos ali pelos lados do Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro, briga com a família, né? Com Michele Bolsonaro. Tem algumas questões aí também para o Flávio. E aí, por enquanto, na nossa parcial, a gente acabou de colocar a enquete. Tá vendo que está movimentando? Tem aí essa diferença com o Flávio na frente, que ele vai ter mais dificuldade, com 56%, 55% agora por cento dos votos da nossa enquete, do nosso chat, contra 45% do Lula. Mas é isso, como eu te disse, o programa está só começando. Até o final a gente vai te atualizando nos números. Então, chega mais, vai votando aqui na nossa enquete. Ó, tá vendo que está mudando o tempo inteiro? Agora 52% contra 46%. Agora 54%, 46%. É assim, daqui a pouquinho a gente traz de volta todo o seu voto aqui na nossa enquete. Entre no nosso canal, dê like na nossa live e se inscreva também no nosso canal para você ficar por dentro de tudo. E esses comentários todos do Felipe já vão subindo para o nosso canal no YouTube, para você curtir, compartilhar, e para as nossas redes sociais. É tudo @Metrópolis. Assim dá para você compartilhar aí com todo mundo que se interessa pelo assunto. É isso. Você que está com a gente pela sua Smart TV, tá de volta, estava no intervalinho e agora volta a acompanhar toda a nossa programação aqui. O Felipe Monteiro está aqui comigo de volta também. E, Felipe, a gente ouviu aí, portanto, algumas falas do Flávio e também do vice dele, do Alfredo Gaspar, aqui em Brasília, Flávio lá em Belo Horizonte, falando justamente dessa questão de Lulinha e do Marcola, que está aderindo, né? Está sendo um grande trunfo para a campanha aí dos dois, né? Os dois que estão juntos nessa empreitada de tentar derrotar o presidente Lula, principalmente. Tem outros candidatos, né? Mas os dois estão performando muito bem nas pesquisas como primeiro e segundo lugar. Exatamente, Nath. E esse vai ser o tom da campanha eleitoral. Né? Os casos de corrupção, tanto envolvendo o Flávio Bolsonaro e os políticos aliados ao Flávio Bolsonaro, quanto envolvendo o presidente Lula, no caso, o seu filho Lulinha e o Marcola. E é bom lembrar, Nath, um ponto importante da gente colocar aqui, é que um dos motivos da escolha do Alfredo Gaspar, as pessoas ficaram assim: poxa, como assim? Estão esperando uma mulher, estão esperando um político com uma mais relevância nacional, e veio o Alfredo Gaspar. Mas um do aspecto, né, que justifica a escolha do Alfredo Gaspar é que o Alfredo Gaspar foi relator da CPMI do INSS. E como relator, ele havia apontado indícios que colocavam o Lulinha no centro da questão do escândalo do INSS. Inclusive, no relatório dele, ele sugere, né, a prisão do Lulinha. Né? Então, quando você vê que essas questões da corrupção, da possível corrupção envolvendo o filho do Lula, a relação dele com a Roberta Luxinger e com o Careca do INSS, questionamentos todos que se colocam, né?
você vê claramente que a pauta e o encaminhamento que o Alfredo Gaspar vai fazer é exatamente esse enfrentamento, colocar o Lulinha no centro da corrupção e envolver o Lula nessa situação toda, né? Então, a justificativa do Alfredo Gaspar como vice, uma delas, né, é exatamente esse enfrentamento ao Lulinha, né? Então, a gente vai ver, esse vai ser o tom da campanha, né? Eu gosto de falar o seguinte, essa campanha, obviamente, o tema principal vai ser segurança pública, mas também um dos temas principais vai ser a questão da corrupção. Banco Master, INSS e agora esses crimes, né? Esses possíveis crimes que se colocam acima do Lulinha e da Roberta Luxinger em relação dele com o Palácio do Planalto e também com o Marcola, que é o secretário, né, particular do presidente Lula. Seguir falando mais um pouquinho sobre isso, Felipe, porque